Relativamente à importância dos centros académicos clínicos. E eu estava a dizer que quando estive no governo com o Dr. Passos Coelho, demos um grande impulso em 2014 com a primeira portaria da criação dos centros académicos clínicos e felizmente a ideia não morreu, antes pelo contrário, eu acho que são um fator fundamental para que nós possamos, como dizia há pouco a professora Catarina Rezende, e agora aproveito para a felicitar porque foi uma prestação, uma intervenção muito esclarecedora e o ICIB muitas vezes não tem chegado a uma parte do setor produtivo da saúde e é importante nós sabermos o que existe e o que tem feito. E foi muito clara. E eu pego um pouco do que lá disse porque é a chamada investigação translacional hoje que tem mais importância no setor da saúde. E, portanto, o objetivo estratégico dos centros académicos clínicos é conjugar e tirar partido da valiosidade que tem e a capacidade investigacional que estão nas escolas e juntar a isso à capacidade operacional e executiva que estão nas instituições prestadoras de cuidados de saúde. E conjugando estas duas, espera-se que se tragam resultados objetivos, concretos e que naturalmente se reflitam numa melhor operação, no melhor tratado dos nossos doentes. E este é o nosso objetivo. Eu não me quero alongar muito mais, queria só dar também uma pequena nota relativamente, e pegando também nas palavras da professora Catarina Rezende, relativamente à importância de incentivar os estudos e a investigação clínica em Portugal, e nomeadamente os ensaios clínicos, que são inclusivamente um fator que tem peso económico na nossa sociedade. Eu dizia há pouco, quando estive presidente do Infarmed, isto são dados de 2015, que eles depois não andarão muito longe do que se passava em 2015, mas nós queríamos ter ideias e trazer mais ensaios clínicos para Portugal, porque em Portugal nós tínhamos uma operação na ordem dos 150 milhões de euros em ensaios clínicos por ano, e a Bélgica, um país muito semelhante ao nosso, em termos de dimensão populacional, de próprio tecido da prestação de cuidados de saúde, na altura já conseguia captar um conjunto da ordem dos 750 milhões de euros, portanto cerca de 5 vezes mais do que em Portugal. E, portanto, temos feito um trabalho intenso no sentido de contrariar esta tendência de Portugal estar muito aquém dos outros hospitais. E os centros académicos clínicos são um grande passo. Penso que falta agora concretizar e ir para o terreno, depois de todo este trabalho nestes últimos anos, em termos de conceptualização. E já agora, também para não me alongar muito mais, para dar oportunidade aos outros intervenientes, deixar aqui um repto. Eu gosto muito da Madeira, venho à Madeira 4, 5 vezes por ano. E está cada vez melhor, portanto sinto a Madeira quase como sendo, não diria um madeirense, mas alguém que gosta e vive a Madeira intensamente, e por que não um centro académico clínico na Madeira, que eu acho que faz todo sentido, que tem todas as condições para que isso aconteça. Fica aqui o repto e passo a palavra, pode ser a professora Bruna. Sim, senhor. Nós estamos a ver a imagem em duplicado e não vimos o professor. É só aqui esta nota antes de passar à professora Catarina. Não sou eu, acho. Por favor, será que podem repetir a questão do a Teresa Machado Luciano disse que não ouvia o professor, dizia em duplicado. Não se ouve. Sim, não ouve. Eu vou dar continuidade. Em primeiro lugar, muito obrigada, professor Eurico Castro Alves, pela introdução. Também obrigada à organização e ao Sr. Secretário pelos desafios que aqui nos coloca e a oportunidade de estarmos aqui nesta mesa a discutir este assunto. Cumprimentar também as professoras que nos acompanham, a doutora Catarina Rezende, a doutora Teresa Machado Luciano e as restantes pessoas que aqui partilham este espaço de discussão connosco. Passar logo ao assunto, porque já vamos aqui com algum atraso, mas reforçando aquilo que o professor Eurico Castro Alves falou, efetivamente os centros académicos clínicos são uma oportunidade e são vistos como uma oportunidade de juntar, aliar a atividade, os benefícios da atividade assistencial com o ensino e a investigação. E por essa razão são efetivamente
um tópico de grande interesse para nós. Na região autónoma da Madeira, como o professor acabou de dizer, já tem conhecimento da nossa terra, como sabe, como toda a gente sabe, nós não temos um centro académico clínico, mas temos todo o interesse em desenvolvê-lo. Essa é a visão que se tem aqui discutido e o que se tem previsto no que diz respeito à estratégia de investimento na investigação e no ensino na região autónoma da Madeira, na área da saúde, caminha para o desenvolvimento de um centro académico clínico que acompanha também o desenvolvimento do novo hospital da Madeira, que está neste momento já iniciado esse percurso de construção. Também este caminho para a constituição de um centro académico clínico, nós sabemos também que leva e exige capitalizar recursos e exige investimento. E esse é um trabalho que também já está, neste momento, a ser feito na nossa região. Tem havido, nos últimos anos, um investimento significativo na área do ensino. Nós temos, e isso já foi mencionado hoje na região, na sessão de abertura pelo Dr. Pedro Ramos, houve um investimento na Universidade da Madeira para a formação na área médica ser maioritariamente feita aqui na nossa região, com grande sucesso. Temos também escolas de saúde, escolas de enfermagem com um histórico de formação de elevada qualidade, que também constituem aqui um manancial importante no que diz respeito à experiência de ensino das escolas da nossa região, e temos vindo a passos largos numa evolução no que diz respeito à investigação, com a capacitação cada vez maior dos profissionais da área da saúde, que têm desenvolvido percursos académicos que são referência em várias áreas e que têm conseguido, desta forma, melhorar indicadores de produtividade científica no contexto da saúde. O caminho neste percurso é efetivamente ainda longo para a constituição de um centro, e ter um centro académico clínico acreditado e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia será certamente o caminho, e nós estamos neste momento a organizar, a identificar áreas de investimento particular e a juntar estas componentes, desde a componente assistencial no Serviço Regional de Saúde, o ensino e a investigação para a constituição de uma estrutura desta natureza. Daí o nosso grande interesse nesta mesa, também para ter ter o feedback dos vários intervenientes com grande experiência nesta área, e ter também aqui os contributos dos restantes participantes, que certamente terão algo aqui a dizer. Nós consideramos que este investimento na área do ensino, investigação, inovação, num contexto institucional com atividades transversais e estruturas comuns na área da saúde são muito importantes, quer para a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, quer também para a capacitação dos nossos profissionais e a captação de novos profissionais para a nossa região. Nós somos uma região, como outras dos restantes países parceiros aqui nesta cimeira, nós somos regiões pequenas. Muitas vezes as oportunidades em áreas específicas são limitadas e é preciso captar profissionais que queiram investir, e temos de criar condições para isso. Também investir, reconhecer este percurso e apoiar este percurso de evolução e inovação, constituir equipas fortes é o caminho para conseguir fixá-los. Nós consideramos que isso também será um fator importante. E estamos aqui então abertos a essa discussão. Eu agora vamos então vencer aqui um pequeno desafio, que era tentar passar a palavra para a professora Teresa Machado Luciano. Está-nos ouvindo? Professora Teresa? Estou a ouvir. Eu sou Teresa Machado Luciano, eu não sou professora. A professora é a nossa professora Catarina. Muito bem. De qualquer modo, tem a palavra 5, 7 minutos
E depois, ou eu ou a professora, não, dizer que a constituição dos centros académicos clínicos, portanto, a FCT delegou na AICIB a avaliação dos centros académicos clínicos, está neste momento, depois de um trabalho árduo durante o ano passado, está neste momento aberta a avaliação. Essa avaliação será feita por um júri internacional, que será aqui mais para a frente, a professora já completa, e, sem dúvida nenhuma, os centros académicos clínicos são uma mais-valia para a investigação em saúde e para crescermos em todas estas áreas e para, como falávamos no início da sessão, não recomeçarmos, no fundo, em vez de recuperarmos como dizíamos no início desta sessão. Portanto, a AICIB está disponível para ajudar a construir e a perceber primeiro com o hospital o Centro de Investigação Clínica, portanto, criar um Centro de Investigação Clínica no hospital, no caso concreto do Cesarame, com os cuidados de saúde primários, perceber o que é que já existe, onde é que pode ser melhorado, para se evoluir para o passo, no fundo, para o passo seguinte. E, portanto, desde já ficamos disponíveis, nomeadamente o Conselho de Administração de Cesarame conhece-nos e tem os nossos contactos para reunirmos e começarmos a pensar num centro de investigação clínica no Cesarame, com vista depois a uma evolução para um passo futuro, no fundo, futuro. Não sei se a professora Catarina se quer completar aqui relativamente aos CAC, até porque há novidades da semana passada e há aqui situações recentes que poderá aqui completar. muito bem, bem-vinda, professora Catarina, está nos ouvir. Então, boa tarde a todos. Em relação a... Desculpe, deixe-me só dar uma saída muito rápida. A 25 de março, por portaria 126, 127 e 128, são constituídos 3 novos centros académicos clínicos. É o modo para a sua intervenção. Então, muito obrigada. Portanto, como todos conhecem, ou a maioria conhece, os centros académicos clínicos, no fundo, são associações ou consórcios entre universidades ou instituições de ensino superior e unidades, portanto, hospitalares. Eles foram assim constituídos na sua constituição, portanto, são constituídos por portaria. A definição do Centro Académico Clínico consta de um decreto-lei, 61 de 3 de agosto de 2018, e, portanto, tudo isto é formado, portanto, tendo em vista determinados objetivos, a capacidade de preencher determinados requisitos que estão consignados, portanto, nesse decreto-lei. Se quisermos de uma maneira assim genérica e sucinta, o que é que se pretende com o Centro Académico Clínico? Pretende-se otimizar, portanto, todas as condições e todas as competências que existem entre universidades e entre hospitais e unidades de saúde, no sentido de desenvolver projetos transversais que sejam efetivamente uma mais-valia. Portanto, temos, no fundo, o ensino, temos a investigação e temos a assistência, no pressuposto de que uma assistência de qualidade tem como suporte um treino quer pré-graduado, quer pós-graduado, também, portanto, de elevada qualidade, e necessariamente alicerçado numa investigação translacional e numa investigação clínica. Portanto, isto é, digamos, o que está na base da criação de um centro académico clínico. O centro académico clínico constituirá, assim, idealmente, um ecossistema onde temos uma capacidade ou uma oportunidade privilegiada
no fundo, de passar daquilo que nós conhecemos, do conhecimento gerado, para aquilo que nós fazemos. Portanto, no fundo, ter uma oportunidade de realização prática e de uma verdadeira transferência desse mesmo conhecimento. Na verdade, aquilo que já aqui foi, portanto, também aflorado anteriormente, eu diria que eles constituem, digamos, o ambiente ideal, o tal ecossistema para a atração de talentos. Todos nós sabemos que as instituições são as pessoas, o resto são paredes mais ou menos bonitas, mais ou menos bem pintadas, mas de facto os recursos humanos e as pessoas são o cerne, a base da constituição de unidades de facto de excelência. Eu diria que se o último século, o século anterior, foi das tecnologias inovadoras, das metodologias inovadoras na área da saúde, e trouxeram um incremento enorme, portanto, nesta área, quer em diagnóstico, quer, portanto, em terapêuticas, o século atual é seguramente o século dos talentos e, portanto, é o século de recursos humanos da mais elevada qualidade. E é nisso que, efetivamente, os centros académicos clínicos constituem uma mais-valia. Eu diria que sou desde o início uma fiel defensora dos centros académicos clínicos e, portanto, acho que eles merecem essa reflexão e, concretamente, na Madeira, essa reflexão deve começar a ser feita para que se constituam com uma base sólida. Não vale a pena ir muito depressa e constituir algo que se torna depois frágil e difícil de operacionalizar na realidade. E podem contar sempre com a nossa colaboração, o nosso aporte naquilo que julgarem que podemos ser úteis na constituição deste tipo de organizações. Ao repto que me lançou, que foram criados no dia 25 de março, já saíram as portarias que criam 3 novos centros académicos clínicos, um centro académico clínico que envolve a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um que envolve a Universidade de Évora e um que envolve a Universidade Católica Portuguesa. Ora bem, é evidente que estes centros académicos clínicos foram criados numa altura em que já o processo de avaliação dos centros académicos clínicos e o processo de submissão de candidaturas estava aberto. É evidente que houve um adiamento por parte do governo do deadline, digamos, para apresentar essas mesmas submissões, que será agora no dia 11 de abril. Se me perguntar qual é a minha opinião pessoal, eu acho que, pessoalmente, acho que não se ganha nada com a criação, assim, de repente, de novos centros académicos clínicos quando há um processo de avaliação que já está em curso. Há algo que a mim não me satisfaz. Mas acho que uma vez criados, e foi essa a decisão governamental, eles uma vez criados, acho que o processo de avaliação devem submeter-se à avaliação, se for esse o seu desejo, como é óbvio, e que o processo de avaliação será um processo que permite, de certo modo, até o aconselhamento e a melhoria, eventualmente, a melhoria de algumas das linhas que estão gizadas nesses mesmos centros académicos clínicos. Assim, temos 12 centros académicos clínicos criados, portanto, neste momento, 9 que já existiam, mais estes 3 que foram, portanto, criados
ultimamente. Em relação à avaliação, o painel de avaliadores é um painel totalmente internacional, reúne, portanto, personalidades que têm uma ampla experiência na criação de centros académicos clínicos e na sua gestão, europeus. São cinco elementos, e nós esperamos que o processo de avaliação tenha um caráter pedagógico e que seja, na realidade, útil para a reorganização, a reestruturação, se for esse o caso, dos centros académicos clínicos, portanto, já criados. E consideramos que a avaliação é fundamental para que eles sejam, na realidade, implementados no terreno, iniciem a sua atividade dentro dos princípios para os quais foram criados e que julgo irem alavancar e permitir, de facto, um avanço grande nesta área da saúde, na área da investigação clínica, na área dos cuidados de saúde da mais elevada qualidade e portanto, no fundo, numa prestação adequada na sociedade e nos nossos doentes. No fundo, é isso que nos move, digamos, neste percurso. Muito obrigado, professora Catarina. Eu ia ainda dispensar aqui alguns minutos, porque me parece que temos autorização para isso, até às 4h30, depois à boa maneira portuguesa mais 3, 4 minutos, portanto, queria dar a palavra ao prolongamento, queria dar a palavra aos presentes, portanto, quem quisesse agora. Faz favor. Um dos pilares é a investigação e, de facto, a criação de um centro académico clínico é uma mais-valia para qualquer sistema, para qualquer serviço de saúde. E quando fiz o meu mestrado, uma das temáticas que eu tentei desenvolver foi o ensino e investigação nas várias vertentes da saúde. 2, 3 minutos aqui. Nas várias vertentes da saúde, tanto mais precisamente na parte médica e a parte de enfermagem, que era o que me interessava. E eu, de facto, penso que, para isto ter um salto qualitativo, penso que tem que haver uma mudança de paradigma, principalmente no ensino de enfermagem. Ensino médico, achei na altura, estava muito bem, e era o caminho, mas a nível da enfermagem temos de dar um salto qualitativo em termos de paradigma, porque estamos muito centrados numa escola, muito numa formação inicial e pós-graduação, mas muito escolarizada. Isto é o meu conceito, porque eu pois vejo que tem havido um esforço muito grande da parte, portanto, dos serviços, em termos da investigação, em termos dos estudos académicos, pós-graduações, mestrados, etc., que as pessoas têm feito em várias frentes, só que depois, na prática, eu pergunto os resultados das escolas. Eu tenho a ideia que o ensino, a investigação tem que nos dar resultados na prática. Como dizia ali a professora, nos cuidados assistenciais, nos cuidados do dia-a-dia. E não, as pessoas investigam muito numa parte muito pessoal, que gosto, que me diz coisa, mas depois temos alguma dificuldade em transportar isto para a prática. Isto é a minha visão. Penso que tem que haver um salto qualitativo a nível do ensino em enfermagem para depois dar o outro salto. Aliás, em todas as profissões da saúde, mas a enfermagem dos médicos acho que tem toda a relevância. Eu deixei-me dizer-vos que eu sou um entusiasta dos centros académicos clínicos, portanto, eu é que sou o presidente do Centro Académico Clínico, do Instituto de Ciências Biomédicas e do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E quero desde já oferecer os meus préstimos ao Governo da Madeira para, se assim o entenderem, ajudar, porque eu acho que é estratégico e faz todo sentido que nas nossas regiões autónomas existam centros académicos clínicos.
Porque se eles forem bem aproveitados, se forem bem apoiados, são um instrumento fundamental para o desenvolvimento. E as nossas regiões autónomas são as que mais precisam de apoio ao desenvolvimento, porque é assim que está desenhado o nosso tecido organizacional. Dava a palavra à Assembleia de novo, se alguém quiser fazer alguma curta intervenção. Secretário Nacional, por favor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Eurico Castro Alves, pela magnífica condução desta mesa, Dra. Bruna, pela sua participação, os seus conhecimentos, Dra. Teresa Machado Luciano e a professora Catarina Rezende. Eu acho que esta mesa é extremamente importante e é dos temas mais importantes, embora todos que nós os escolhemos para esta cimeira, mas esta, de facto, toca num ponto muito crucial. E toca num ponto muito crucial porque, de facto, a criação dos centros académicos clínicos, e são percursos que se fazem, e concordo com a professora Catarina Rezende, não se fazem de um momento para o outro, tem que se arranjar sustentabilidade, tem que se arranjar os pilares corretos. Ora, a Madeira está a fazer esse percurso desde 1988. Em 1988, o Dr. Alberto João Jardim teve a visão de que a Universidade da Madeira podia avançar, mas havia quem não concordasse. E havia ainda quem defendesse extensões das universidades do continente, de institutos no continente, mas de facto há sempre percursos e é preciso termos visão. Ora, já temos 33 anos, mais de 30 anos da Universidade da Madeira, 18 anos do mestrado integrado em Medicina, que começou em 2004, e também tivemos hoje a presença da doutora Maria Graça Carvalho, na altura secretária de Estado do Ensino Superior, e que de facto defendeu com unhas e dentes, de facto, o aparecimento do mestrado integrado em Medicina. Nós já temos 18 anos, demoramos 18 anos para além dos primeiros 2 anos, termos também o terceiro ano. E, de facto, o Centro Académico Clínico já se começa a falar na Universidade da Madeira, com o professor Ivo Furtado e com toda a estrutura académica da Universidade, do Departamento de Ciências da Saúde, com os hospitais públicos da região autónoma da Madeira, com os hospitais privados, com os institutos, com as escolas de enfermagem. É um caminho que já está a ser feito e que é um caminho para trazer mais ganhos em saúde. É porque nós vamos gastar muito menos com este tipo de percurso, porque aliar a investigação, o ensino e a nossa atividade assistencial, nós só podemos, de facto, cuidar melhor e tratar melhor se investigarmos. Por outro lado, não podemos descurar este desenvolvimento que começa a aparecer ajusante no que diz respeito ao uso das tecnologias de informação e comunicação, à digitalização, à inovação, à investigação, e que são ferramentas que estão a ser disponibilizadas na fase pós-graduada. Nós temos também que começar a fazer, e eu sei, porque tivemos a reunião internacional europeia aqui na Madeira há 2 meses, com a Universidade do Minho, que é representante de Portugal, que reúne 8 países que avaliam e estudam as novas metodologias do ensino na área da saúde. E, portanto, nós já nos candidatamos também, porque já temos 18 anos de evolução, achamos que também temos que começar a fazer esta reflexão. Um dos primeiros perigos que nós sentíamos quando começámos com o primeiro e o segundo ano foi o primeiro e terceiro ano, em 2007, na Faculdade de Medicina de Lisboa, quando os nossos primeiros 30 alunos começaram no terceiro ano. E afinal não havia nenhuma diferença e tiveram tão boas notas como os que tinham iniciado o primeiro e o segundo ano no Hospital de Santa Maria. E naturalmente, nestes 18 anos, professora Catarina Rezende, nós já passou por cá 573 estudantes, 40% conseguimos fixá-los no Serviço Regional de Saúde. É a nova porta de entrada, é a primeira porta de entrada para o sistema de saúde regional. Todo este investimento tem sido feito na área da saúde e tem que continuar a ser feito. Neste momento, o aparecimento e o início de um caminho que é a criação do primeiro Centro Académico Clínico, agradeço que nós vamos ter que ir beber a experiência daquilo que já existe e também queremos ser avaliados, porque tudo o que está a ser feito na região autónoma da Madeira, na área da saúde, está tudo acreditado na área da saúde pelos departamentos de qualidade e as escolas de enfermagem estão acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pelo A3ES. O terceiro ano foi autorizado precisamente porque a Madeira tinha um robusto sistema de saúde, tinha um centro de simulação clínica avançado desde 2012, que já deu formação a mais de 7.000 profissionais, desenvolveu mais de 400 cursos nestes 7 anos e naturalmente é com este tipo de trabalho, com este tipo de intervenção feita a todos os níveis, na área pré-graduada, na área pós-graduada, com sustentabilidade financeira, com o apoio do Governo Regional, porque, quer se queira, quer se não,
o investimento na saúde não significa só dinheiro, significa proporcionar condições para que os projetos possam desenvolver. E significa dar formação e diferenciação a todos os profissionais nas suas várias fases de formação e de desenvolvimento na área da saúde. Era o que me oferecia dizer, professor Eurico Castro Alves, e de facto, muito obrigado. Bom, deram-me aqui o sinal, temos 5 minutos para terminar. Eu propunha fazer uma ronda muito rápida por todos os clientes, dar uma última oportunidade, 1 minuto cada um. Começava pela senhora professora Catarina Rezende, para depois a doutora Teresa Machado Luciano, depois voltávamos a cá. Professora Catarina, 1 minuto. Portanto, em relação aos centros académicos clínicos, eu posso reforçar aquilo que já dito anteriormente. Portanto, são uma oportunidade única para articular ensino, investigação e assistência no sentido de prestar uma assistência da mais elevada qualidade e, simultaneamente, um treino e uma formação dos profissionais de saúde também da mais elevada qualidade, tendo como foco os cuidados a prestar na comunidade. Na minha opinião, também como já disse, um centro académico clínico sólido e bem constituído será seguramente um foco de atração e de fixação dos melhores profissionais, o que necessariamente se traduzirá por ganhos e criação de valor económico também no setor da saúde. Muito obrigado. Doutora Teresa Machado Luciano, 1 minuto. Eu, como me conhecem, o que deixarei aqui de desafio é: a Madeira tem a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a AICIB, em meu nome e o nome da professora Catarina, para reunir quando quiserem, enviem-nos 2 datas e online vamos começar então este grande desafio. Portanto, fico à espera das datas para marcarmos a nossa primeira reunião. Senhor Secretário, ficamos à espera dessas datas para começar este caminho. Muito obrigado. Vou passar então à doutora Bruna Gouveia. Muito obrigada. No último minuto que tenho direito, começo por agradecer a disponibilidade, quer do professor Eurico Castro Alves, quer da doutora Teresa Machado Luciano e da professora Catarina Rezende, para este trabalho em parceria que nós certamente aproveitaremos da melhor maneira. Gostava de dizer que, efetivamente, há aqui um caminho que tem vindo a ser feito e que aquilo que o Sr. Secretário acabou de reforçar, descrevendo aquilo que tem sido os últimos anos de investimento na região autónoma da Madeira, na área da saúde, também reflete aquilo que se pretende, que é instituir uma cultura de promoção da investigação, desenvolvimento e inovação na saúde. Essa é uma cultura que nós pretendemos realmente que seja estabelecida e transmitida nas nossas instituições. Iniciativas como o Centro Académico Clínico são incontornáveis neste caminho que queremos fazer. Por isso, venho aqui reforçar novamente o nosso interesse no trabalho em parceria no futuro muito próximo. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então encerrar assim esta sessão. Eu queria agradecer a todos os intervenientes e eu quero dizer-vos que tenho particular apreço quando participo em sessões em que se dizem coisas inteligentes, como foi hoje, falamos de coisas muito interessantes e sobretudo quando estão viradas para o futuro. E melhor ainda, que é a chamada cereja no bolo, quando daí surgem ideias para concretizar e para fazer acontecer alguma coisa. E eu penso que nesta sessão aconteceu tudo isso. Teremos agora seguidamente um momento para apresentar o resumo do que aqui se passou, mas eu quero reforçar e não posso deixar de reiterar aqui o meu agradecimento às intervenções de todos, incluindo a brilhante Assembleia aqui presente. E agradeço também aos técnicos que conseguiram resolver aquelas dificuldades iniciais, mas finalmente conseguimos estar todos a falar, nós aqui na Madeira e as nossas colegas de painel em videoconferência. Boa tarde e muito obrigado a todos.
Obrigado.